Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento aqui à nossa Maratona Transpetro 2023. Neste vídeo estarei resolvendo mais uma questão que caiu em um dos concursos da Transpetro. Dessa vez estarei resolvendo uma questão que caiu para o cargo de mecânico especializado, prova que foi realizada lá em 2006. Mas não poderia deixar de falar aqui que nós teremos aí um aulão falando sobre o novo edital da Transpetro, onde estarei esclarecendo diversas dúvidas na primeira segunda-feira após a liberação do edital. Mas para que você participe deste aulão, é importante que você faça a sua inscrição. E você pode fazer isso aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter o link para que você faça o seu cadastramento, tá? E aí você tem acesso ao nosso aulão. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para a questão e posteriormente a sua resolução. Bem, é dito o seguinte, questão de número 38. Uma chaveta tem área de trabalho de 150 mm² em um eixo com 50 mm de diâmetro. Sabendo que a tensão de cisalhamento de trabalho da chaveta é de 15 MPa, o torque transmitido em Nm é de alternativa A, 56,25, B, 75, C, 93,75, D, 112,5 e alternativa E, 131,25, tá? E já respondendo algumas perguntas aqui, eu costumo falar aqui as alternativas porque nós temos alunos que são deficientes visuais. Então é interessante, tá, que ele saiba aqui quais são as possibilidades que a banca nos traz, tá bom? Bem, vamos então para a resolução da questão. E a primeira coisa que você deve fazer com esse tipo de questão, por exemplo, resistência dos materiais, que é o caso dessa questão, é desenhar. Isso mesmo, você precisa desenhar para conseguir visualizar o que o enunciado está querendo, né? O que ele está pretendendo, o que o examinador está querendo extrair ali do candidato. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Então acompanhe aqui. Separei os dados aqui, né? Nós temos ali um diâmetro de 50 mm dessa chaveta, ou melhor, do eixo, né? A área da chaveta é de 150 mm². Nós conhecemos a tensão de cisalhamento que está sendo imposta a ela e nós precisamos determinar o torque em Nm. Bem, então nós temos várias questões aí que nós precisamos relacioná-las. Bem, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é justamente desenhar. Então nós temos o nosso eixo aqui. Esse eixo, como disse o enunciado, possui um diâmetro de 50 milímetros. Bem, aqui eu vou colocar a chaveta, nossa chavetinha aqui no nosso eixo, né? Bem, e o que nós sabemos? Nós precisamos determinar o torque, né? Que é a força que está sendo imposta a esse eixo, né? Então está tendendo a torcer esse eixo aqui. Bem, então a força, ou seja, a carga que estará sendo imposta à chaveta, ela vai estar nesse sentido aqui, tá bom? Então, nós conhecemos a área da chaveta, ou seja, a área a qual ela estará sofrendo esse cisalhamento. Prosseguindo com os nossos cálculos, nós precisamos lembrar que o torque é o produto entre a força e a distância, o deslocamento. Nesse caso é importante que você lembre disso, que nós temos que considerar o raio. Quando estamos falando aqui de um corpo, né, de uma seção circular, é o raio que você deve utilizar e não o diâmetro, ok? Bem, logo precisaremos determinar a nossa força. Bem, a força nada mais é do que o produto, né, entre a tensão de cisalhamento, que nós conhecemos, e a área da chaveta. E por que isso? Porque a tensão é força sobre área. Então, sabendo que tensão é força sobre área, eu consigo determinar a força. Logo, eu tenho que a força vai ser a minha tensão de cisalhamento, que eu já conheço, vezes a área da minha chaveta, que eu também já conheço. Ou seja, a minha força que está sendo aplicada a essa chaveta vai ser 15
newtons por milímetro quadrado, né? Newton por milímetro quadrado é megapascal, que foi isso que ele nos deu no enunciado. Então era importante que você conhecesse isso, que você soubesse disso, vezes 150 milímetros quadrados. Observe o seguinte, nós temos milímetro quadrado tanto no numerador quanto no denominador. Então nós podemos cancelar aqui, ou seja, vai restar apenas o newton, que é a unidade de força. Bem, então a força vai ser 150 newtons vezes, ou 15 newtons, na verdade, vezes 150. Ou seja, eu tenho uma força de 2.250 newtons. Prosseguindo aqui com os nossos cálculos, então o nosso torque vai ser de 2.250 newtons vezes 25 milímetros. Eu já poderia, nesse caso aqui, converter o 25 milímetros para metro. Aí o resultado já me daria aqui o torque em newton metro. Mas prosseguindo aqui, nós teremos aqui um torque de 56.250 newton vezes milímetro, né? Então o que a gente faz? A gente pega isso e divide por 1000 para converter o milímetro para metro. Ou seja, eu tenho um torque de 56,25 newton metro. Portanto, está correta aí a alternativa A de aprovado, ok? Mais uma questão resolvida aqui para vocês, questão de resistência dos materiais, clássica aí nos concursos do sistema Petrobras, é bem comum, tá? Então é interessante que você saiba resolver esse tipo de questão. Espero ter contribuído mais uma vez para os seus estudos, tá bom? Até o próximo vídeo e rumo à sua aprovação.